Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Auto Especialista, o canal de vídeos do portal Mecânico Online. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e radialista. E vou ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Hoje com o lançamento da Ford F-150, que a Ford acaba de confirmar para o mercado brasileiro. E aqui no Mecânico Online você acompanha em primeira mão todos os detalhes desse lançamento. Eu vou falar das versões e também dos aspectos de tecnologia de como esse modelo chega no mercado brasileiro. A gente acompanhou a coletiva de imprensa com toda a equipe de marketing, de engenharia da Ford, de comunicação, e vamos resumir para você aqui. A Ford vai completando o segmento de picapes. Ela já tem a Maverick, né, uma picape intermediária, a Ranger, que é uma picape média, e agora é a vez de trazer a F-150, uma picape grande, para o mercado brasileiro. Uma picape que no mercado americano já tem mais de 46 anos, com a série F. É a picape mais vendida nos Estados Unidos e que, enfim, chegou no mercado brasileiro. Já era tempo, né? Já passou até do tempo dessa picape chegar por aqui. E entre os itens de inovação que a gente pode falar já no aspecto de mecânica online, temos uma estrutura de alumínio de alta resistência. Então isso é bem legal, que mostra uma ideia do valor, né? Quando você compara muitas vezes um veículo como esse, pô, mas ele relativamente é caro, né? Ele tem um preço mais alto do que outros veículos, mas ele tem por trás toda uma estrutura que faz a composição do valor do seu preço. Então uma estrutura completamente de alumínio de alta resistência, um controle de cruzeiro adaptativo, que é aquele ACC, o piloto automático inteligente, que mantém distância e velocidade do carro da frente. E também um sistema aí para quem utiliza o trailer, um assistente de reboque. Foi a picape já do ano, a versão elétrica. Então, assim, é um carro que tem um reconhecimento no mercado norte-americano muito grande. E para o mercado brasileiro, a Ford vem destacando aí os itens de design, motorização, segurança, conectividade, tecnologia e a capacidade que uma picape como essa tem para o dia a dia. Claro que ela não vai ser aquele carro do trabalho, mas é interessante você ter esse conhecimento. Eu vou adiantando aqui, ó, falando um pouquinho do design. Esse foi o design projetado e, na realidade, o design entregue, ó, já está aí presente. Você pode comparar os dois, né? O exterior, os traços, uma picape muito bonita e que chegou agora com toda robustez no mercado brasileiro. Aqui a parte traseira, e ela chega em duas versões, a Platinum e a Lariat. Então as duas versões têm algumas diferenças que a gente vai adiantar aqui para você no canal de vídeos do Mecânico Online. A primeira versão, vamos chamar assim da versão de entrada, você observa aí os detalhes aí, ó, no conjunto óptico, aqui na lateral e também na tampa traseira. São detalhes principalmente de itens de acabamento para que você possa observar no que muda da primeira versão para a versão Platinum. Então os detalhes, o cromado, né? O trabalho de design que a Ford desenvolveu para as duas versões, trazendo a diferenciação. Considerando numa situação que você esteja numa via e esteja com farol alto, na hora que o veículo identifica um farol na direção contrária, ele baixa o farol automaticamente. Por isso essa comutação automática do farol, e depois que você passa pelo veículo, o farol já volta à situação de farol alto. É um aspecto de tecnologia. Tem também alguns detalhes no acabamento, como o emblema FX4, as rodas que são de 20 polegadas, e conforme a versão, a roda vai ter um ou outro acabamento, conforme aí ao modelo, né, que você vai escolher de versão. Aqui o aspecto de dimensão, de tamanho, é uma picape muito robusta, é grande, não é fácil aí, não é direcionada para o uso urbano, principalmente aí para quem busca uma picape para o trabalho no campo. Tem cerca de 2 metros de largura e 5.880 metros aí de comprimento, uma picape que tem realmente presença no dia a dia. Capacidades, né? Já falando das duas versões, a capacidade na versão Lariat é de 728 kg, enquanto na Platinum, que é mais top, é mais completa, 681 kg. E o volume da caçamba em 1.370 litros. Versatilidade é um item cada vez que a gente observa nos veículos da Ford. Eu estou avaliando o Bronco aqui no Recife e eu brinco que o Bronco é uma caixinha de ferramenta e não difere no aspecto aí da F-150, quando ela traz os itens de versatilidade que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Tomada de 110 volts, isso no padrão norte-americano, iluminação em LED, nichos com travas, tem até um lugar que você pode colocar um produto aí, um repelente, numa situação que você possa utilizar no campo. Então ela é bem funcional, o estilo de versatilidade. Você pode fazer a abertura e o fechamento elétrico da tampa da caçamba, o item a mais aí que você faz diretamente
no canivete, aí na chave, né? No chaveiro da chave, você pode fazer essa abertura e fechamento elétrico da tampa. E mais versatilidade, mostrando a capacidade aí de engenharia, inclusive o acesso da caçamba, você pode ter aí mais um degrau para dar mais versatilidade no acesso. São 6 cores na versão Lariat, que eles trazem como opção, enquanto que na versão Platinum temos 8 opções de cores. O interior, da forma como ele foi pensado, diagramado pela engenharia, pela área de design, e agora o design pronto aí, como é que ele ficou no aspecto da picape da F-150, um design muito completo, chama muita atenção na versão de acabamento. Nas duas versões, você vai observar aqui o interior da Platinum, um acabamento traz muito mais modernidade e com alguns itens aí bem interessantes para falar para vocês. Ó. Por exemplo, ajustes elétricos dos bancos aí com memória, altura dos pedais, altura e profundidade do volante, que nessa categoria de picape, eles são, a Ford diz que é exclusiva esse item, e os bancos com 10 posições para o motorista e 8 para o passageiro, sendo que no passageiro você não consegue marcar ali, memorizar essa posição. Espaço interno e conforto muito bom, você anda com tranquilidade e a versatilidade vai também para o interior da picape, onde você, por exemplo, tem uma segunda fileira, um compartimento com chave, onde você pode guardar aí algumas coisas, ferramentas para o dia a dia ou algo de maior valor que fica escondido aí abaixo do banco, bem legal e bem versátil. Então, mostrando aqui mais alguns detalhes dessa versatilidade que a picape F-150 traz para o mercado brasileiro, inclusive o carregamento sem fio do celular. Um outro detalhe bem diferenciado, a manopla é rebatível e com isso você consegue criar aí uma superfície de apoio que é de série na versão Platinum. Então olha aí a manopla da transmissão, você pode deixar ela rebatível e ninguém vai estar visualizando onde é que ela se encontra. Os estribos laterais são elétricos e de série na versão Platinum, mais um detalhe, e o teto panorâmico que amplia o aspecto de espaço, né, de visibilidade, de você se sentir ainda mais liberdade no aspecto do interior da cabine. O André Oliveira fez uma ampla apresentação sobre engenharia e eu gravei uma parte dela e eu acho que é muito melhor a gente falar de engenharia diretamente com o nosso colega engenheiro. Então, André Oliveira, agora um resumo da apresentação dele para ajudar vocês aí a conhecer mais detalhes da F-150 que chega agora no mercado brasileiro. Não tem quem conheça melhor o cliente de picapes do que a Ford, né? Então, essas são informações, né? São dados fundamentais que a gente tem, né? Um banco de dados tremendo que a gente tem, que são totalmente correlacionados com o nosso processo de desenvolvimento de produto. A gente usa isso aí para garantir que a gente vai realmente fornecer um produto altamente robusto para os nossos clientes. Então, vocês podem ver aí que, especificamente a F-150, ela foi testada aí nos mais diversos terrenos acidentados, diferentes pavimentações, em todas as possíveis condições naturais, situações totalmente adversas, né? Tanto em campo de provas quanto em ambientes externos também, sobre condições de temperaturas extremas, né? E, além disso, também todos os testes de estabilidade também foram realizados para garantir que em condições de carregamento ou não carregamento, com caçamba, com trailer, todas as condições foram avaliadas para garantir realmente a maior segurança e robustez do produto para os nossos clientes. E como esperado, né, a F-150 mostrou-se realmente um ícone da raça forte, capaz de resistir a todas essas variações que a gente encontra no nosso planeta aqui. Eu queria também ressaltar a importância do nosso time de engenharia local, né? É um time grande que hoje a gente tem aqui na América do Sul, que é responsável por desenvolvimento de produtos globais. E esse time de engenharia também teve um papel fundamental aí verificando componentes críticos aqui para o nosso mercado do Brasil, como, por exemplo, a parte de suspensão, né? Então, a gente teve, sim, a validação global sendo feita lá nos Estados Unidos, onde os campos de prova são correlacionados com todos os mercados que a gente vende o produto, mas a gente também teve a oportunidade de fazer verificações específicas aqui para o nosso mercado. Nesse slide aqui, como o Denis muito bem mencionou, a Ford aqui foi inovadora completamente, né? Foi altamente disruptiva aqui nessa questão das picapes, trazendo a questão do alumínio para a carroceria.
esse processo aí de passar de aço para alumínio, né, foi realmente um processo importante, que requeriu muito conhecimento e realmente é um negócio assim que eu classifico como espetacular, né? Pra vocês terem uma noção aqui, 100% da caçamba ela é composta de ligas de alumínio. E a grande maioria da carroceria, da cabine também, a gente usa essas mesmas ligas de alumínio, né? A gente fez um desenvolvimento aí de 4 famílias de liga de alumínio específicas para essas aplicações na F-150, são ligas de alta performance, né, que trouxeram aí realmente benefícios tremendos para o veículo. A gente está falando aí de 200 quilos de redução do peso do veículo, né, é um número realmente absurdo, né. Logicamente que o alumínio traz também uma maior resistência à corrosão. Com esse processo, a gente conseguiu trazer um aumento na rigidez na parte frontal da carroceria em torno de 29% comparado ao modelo anterior. No que se fala em rigidez torsional, a gente conseguiu quase chegar aí a 6% de melhoria também comparado ao modelo anterior. E isso, logicamente, teve uma influência muito positiva aí na questão de performance e economia de combustível, porque a gente teve uma redução considerável no peso total do veículo. E através dessas ligas de alta performance, a gente conseguiu também manter toda a performance em teste de durabilidade, capacidade de carga, segurança e dinâmica veicular, né? Então a gente conseguiu realmente trazer o melhor compromisso aí de todos os lados. E queria também ressaltar que essa questão do alumínio, ela reafirma aí o compromisso da Ford com práticas de ECG, tão buscadas hoje na nossa sociedade, né? Então, o que acontece no processo de estampagem dessas peças? A Ford ela faz a reciclagem dos retalhos do alumínio coletado, né? Tanto nas nossas fábricas de Dearborn quanto de Kansas, que são responsáveis pela fabricação da F-150, e esses retalhos eles retornam para a usina, onde eles são reprocessados e eles são transformados em novas chapas, né? Então a gente consegue realmente ter um aproveitamento aí de 100% do processo, contribuindo aí para o nosso meio ambiente também. O próximo slide, por favor. Falando aqui um pouco de motorização, né? A gente traz aqui o motor Coyote 5 litros V8, que já é conhecido de vocês aí, presente no nosso Mustang, nosso veículo de performance. Mas, logicamente, que ele tem algumas alterações de calibração para atender essa aplicação específica aqui, que é no nosso ícone raça forte aqui na F-150. A gente traz 405 cavalos de potência a 6.000 RPM, e um torque aí de 556 Nm a 4.250 RPM, ou 56,7 kgfm, certo? Realmente são números impressionantes, né? E comparando aí o F-150 com o Mustang, né? Só para vocês terem uma noção, logicamente que temos uma série de componentes aqui do sistema de powertrain que foram desenvolvidos especificamente para essa aplicação, né, como escapamento, catalisador, comando de válvula, filtro de ar, ou seja, o conjunto realmente é um conjunto específico para essa aplicação. Próximo slide. Aqui a gente fala um pouco do câmbio, né? A gente está trazendo aí um câmbio automático de 10 velocidades, é exclusivo aqui para o segmento de picapes grandes. É uma transmissão que ela oferece aí trocas inteligentes, né, e foi desenhada especificamente para permitir que a picape entregue o máximo de rendimento e eficiência. Falando agora um pouco de performance no próximo slide. Então, além dessa combinação entre motor e transmissão, a gente tem um ponto aqui que o Suja até deu um spoiler aí, que é a grade frontal ativa, né? Ela entra em cena em momentos específicos, né, da dirigibilidade, é uma ação automática, né, o consumidor realmente não tem
não tem controle sobre isso, né? O próprio sistema, a calibração do veículo define os momentos adequados para a ativação desse fechamento e abertura da grade, e isso também ajuda muito aí nessa manutenção aí do melhor consumo e performance do segmento, né? Esse motor Coyote, com toda essa potência, ele consegue atingir aí números de 0 a 100 km por hora em 7,1 segundos, com uma retomada aí de 80 a 120 km em torno de 4,5 segundos. Realmente números fantásticos. Obtendo aí realmente melhor desempenho aí na categoria. Isso tudo também atrelado aí a consumos de combustível de 6,3 km por litro na cidade e 8,6 km por litro na estrada, tá? Com um tanque de 136 litros de capacidade. Isso nos dá aí uma autonomia de aproximadamente 1.000 quilômetros. Isso, logicamente, depende aí da forma de condução do cliente, mas o número gira em torno de 1.000 quilômetros, que realmente é um número fantástico, né? Para viagens longas, você dá uma comodidade aqui para o cliente, não tem que ficar toda hora indo no posto abastecendo, né? E principalmente em locais remotos, onde existem ainda dificuldades de você encontrar postos de combustíveis aqui no Brasil, isso aí realmente traz uma segurança grande para o nosso cliente. Falando um pouco agora de tração, no próximo slide, a gente aqui traz várias configurações de tração, né, que realmente garantem aí uma aptidão de fora de estrada para essa nossa F-150. Vocês podem ver aí que a gente tem a opção 4x2, a opção 4x4 automática, que é o que a gente considera o all-wheel drive, o 4x4 High, que é mais para o uso fora de estrada, e o 4x4 Low, que realmente a gente utiliza em situações mais extremas, né? É importante também ressaltar que a gente traz toda uma proteção aí com protetores metálicos inferiores, né? Amortecedores também reforçados, como eu disse, foram verificados aqui para nossas aplicações aqui no Brasil e otimizados aí para essas aplicações de off-road. E além disso, a gente também tem o bloqueio do diferencial eletrônico, que auxilia aí o condutor na otimização do torque do motor, certo? Em relação à suspensão, né? Essa suspensão ela foi desenvolvida de uma forma que fosse encontrado também o melhor compromisso, né? Tanto para o uso com e sem carga. A gente sabe que para o consumidor, para o consumidor desse tipo de segmento, é fundamental a gente encontrar esse balanço, né? Aqui no Brasil, a gente entende que esse carro ele é um carro de luxo também, né? Que não necessariamente o cliente vai estar utilizando ele com altas cargas na caçamba, né? Então, na F-150, a gente realmente conseguiu trazer aqui um compromisso de conforto e de balanço de suspensão incrível, né? A gente consegue realmente trazer isso para o cliente ele vai dirigir esse carro aqui como se ele estivesse dirigindo uma SUV, né? Então, é um conforto excepcional mesmo que a gente consegue entregar, tanto em condições de sem carga quanto em condições com carga, né? E isso garante, logicamente, toda a parte de segurança também no uso do veículo, né? Um pouco mais de detalhe aí sobre a suspensão, né? Na dianteira a gente tem uma suspensão independente, double wishbone, e na traseira a gente tem o eixo rígido com fecho de molas, que é justamente para a gente poder garantir aí a nossa capacidade de carga. Próximo slide. Aqui a gente traz mais uma exclusividade da F-150, são os 8 modos de condução, né? Esses modos eles vão ser visualizados aí no nosso painel no nosso painel digital de 12 polegadas, e são eles aí: o normal, o eco, o esportivo, escorregadio, neve intensa, areia, lama, terra, rocha, avanço lento e o rebocar, transportar.
enfatizando aqui que realmente isso aqui é uma exclusividade da F-150 aqui no segmento. Nos próximos slides a gente vai detalhar um pouco mais aí cada um desses modos, né? Então, começando com o Eco, como o próprio nome diz, o objetivo aqui é entregar a melhor performance em fuel economy para o cliente, né? Então, toda a questão aí de gerenciamento de troca de marchas, progressão do pedal em acelerações e a tração, né? Nesse caso aqui, o sistema automaticamente já força o uso do 4x2, porque justamente esse conjunto de ações aqui garante a entrega da economia de combustível mais otimizada possível, né? Ao lado a gente vê o esportivo. O esportivo vai por outro lado, logicamente, né? Esse setup ele coloca aí as trocas de marcha de uma forma mais longas, né? As trocas acontecem mais longas. A resposta do pedal também ela é bem mais agressiva, né? Você tem uma resposta ao comando do motorista muito mais rápido. E o sistema de direção também é ajustado para que você tenha uma maior sensibilidade, né? Justamente para trazer uma sensação de segurança, né? De carro na mão para o condutor nesse modo esportivo, onde ele realmente vai tá exigindo mais do veículo. Então, esse conjunto de ações garante que o cliente consiga aproveitar aí de toda a potência do veículo, mas sem abrir mão da segurança, né? Todos os nossos módulos aí vão estar conversando nos bastidores para garantir que em situações de emergência o próprio carro auxilie o condutor aí. No próximo slide. Próximo slide a gente fala aqui do modo escorregadio e do neve intensa areia, né? De novo, esses modos aqui eles foram calibrados baseado em usos reais de validação da Ford, né? Em todos aqueles terrenos e todas aquelas variações que eu mostrei para vocês no primeiro slide. Então, esse sistema ele foi ajustado já para realmente essas duas condições aí. E ele mexe basicamente com aqueles parâmetros que eu já falei, né? Questão de mapa de pedal de acelerador, sensibilidade do controle de tração e estabilidade. E nesse caso, nos dois casos aqui, o setup standard para esses modos é o 4x4 all-wheel drive, né? Então, o sistema ele já força o setup do 4x4 all-wheel drive, justamente para garantir que o cliente, realmente o consumidor, ele tenha toda a segurança necessária para eventos nessas condições. Próximo. Aqui são condições um pouco mais extremas, né? Lama e terra, e do lado direito rocha e avanço lento. Principal diferença aqui é que na lama e terra, aqui tem um pequeno erro aqui no slide, que na verdade aqui o modo standard aqui não é o 4x4A, que é o all-wheel drive. Na verdade, aqui ele é o 4x4 high, certo? No lama e terra. E no rocha avanço lento é o setup no 4x4 low, né? E a diferença também é a questão de que no rocha avanço lento existe o bloqueio automático do diferencial. Então, é importante ressaltar que essas aqui são sugestões do sistema, né? Isso aqui é para facilitar a vida do nosso consumidor, para potenciais consumidores que às vezes não têm tanta experiência em terrenos adversos como esses. Então, a Ford ela proporciona esses pré-setups aqui para facilitar a vida, né? Garantir que o cliente, mesmo não tendo um conhecimento profundo sobre ou ter habilidade para guiar nessas diferentes condições, o sistema já traz esse auxílio. Logicamente, se for um consumidor que já está acostumado com off-road,
que tem uma prática muito grande, tem todo o conhecimento de como lidar com as diferentes tipos de trações para aqueles tipos de terreno, o consumidor tem total controle para definir o setup ideal que ele entende, né? Então, é possível, em cima desses modos aqui, através do seletor de tração, o cliente, o consumidor escolher realmente qual é a tração que ele entende que é mais adequada, né? Então, não existe nada aqui travado, né? É realmente uma sugestão e realmente traz uma flexibilidade muito boa e uma segurança grande para o cliente. O outro modo aqui, no próximo slide, é a questão do rebocar e transportar, que também é uma ação delicada, certo? E não são todos os clientes, todos os consumidores que têm realmente a prática nessa questão de rebocar e transportar. Então, a F-150, ela traz uma série de atributos aí, né, de opções que garantam uma operação aí muito mais segura e que dê um auxílio para o consumidor nessas operações de reboque e transporte. Tá? Então, a gente também tem uma seleção aqui de drive mode para essa questão de rebocar e transportar. Vocês veem aí que existe a questão de um setup de controle de estabilidade específico para uma condição de trailer. Existe a questão do acionamento automático do 4x4 all-wheel drive. Isso aqui traz um conforto grande, né? Para vocês que já tiveram experiência de rebocar, é natural aquela condição de aceleração e frenagem, onde potencialmente você pode ter um impacto, né, do reboque em cima do veículo. Então, esse setup, com a questão do 4x4 all drive sendo acionado automaticamente, ele ajuda justamente a deixar essa experiência mais transparente para o cliente, né? O veículo, ele realmente faz o carro, ele se ajusta para uma direção mais confortável possível e mais segura possível dentro dessa condição, tá? Próximo slide. Mais um pouco aqui de detalhes aqui sobre a questão do reboque, né? A nossa capacidade de reboque são de mais de 3.500 quilos para ambas as versões, tanto para Lariat quanto para Platinum. Existe aí um controle de freio e oscilação, monitoramento de ponto cego com cobertura de extensão do reboque. Isso aqui é incrível, né? A gente, logicamente, está acostumado aí com ponto cego para os nossos veículos normais. Aqui o monitoramento do ponto cego, ele se estende além do comprimento do veículo e consegue cobrir justamente o trailer, né, o tamanho do trailer que está sendo rebocado. O sistema já vem com a ligação elétrica e mecânica preparada, né? Então isso aí também é um trabalho a menos para o nosso cliente e garante também um sistema muito mais robusto, já que já vem de fábrica, né? Sem necessidade de instalações aftermarket. Então realmente é um carro pensado para esse tipo de atividade que traz realmente muita segurança e muito conforto para os nossos clientes. Tá? Próximo slide, aqui mais um exemplo, né? Aqui especificamente falando do assistente de reboque. É mais um item aí que é exclusivo da F-150. E ele tem todo um setup, né? E é autoexplicativo, né? O cliente, no uso aqui do feature dessa questão do assistente de reboque, o sistema vai guiando o cliente, então existe todo um processo de calibração do sistema, o veículo ele consegue identificar a carga do reboque, o peso, né, que está sendo rebocado, ele consegue entender o tamanho do teu reboque através dessas operações de calibração, e isso já fica até registrado lá no teu veículo, então você faz esse setup uma vez, e ele já fica gravado lá, parecido aí, fazendo uma analogia à nossa memória de setup de bancos, né? Aqui também existe uma memória para setups de reboques, porque você pode ter um reboque para moto, um reboque para jet ski, um reboque para trailer. Então você consegue
fazer a calibração desse uma vez para cada um, já fica gravado lá. No dia que você for usar aquele reboque específico, já está lá, já facilita, você já sai direto. O sistema já reconhece qual é o sistema, qual o reboque que você está utilizando, e já ajusta o setup de todo o veículo, né, para reconhecer esse reboque, o que ajuda, sim, absurdamente, principalmente nos processos de manobra. De novo, para quem já teve essa experiência, é realmente uma peculiaridade você manobrar um carro com reboque, certo? Então, existe todo um sistema de câmeras, de guia, de como o sistema ele vai guiando realmente o condutor, o motorista, para os movimentos que ele deve tomar para garantir que essa manobra ocorra da melhor forma possível, da forma mais segura. Realmente é um sistema aí incrível mesmo, e realmente exclusivo aqui para a F-150. E o Denis Rossini também falou da área de marketing, de mais itens que essa picape apresenta. E eu vou fazer agora, mostrar um resumo para vocês. A Ford ainda não divulgou o preço, mas você vai saber mais detalhes sobre preço, pré-venda, como é que vai funcionar a chegada dessa picape no mercado brasileiro, na continuidade aqui do vídeo. Eu já aproveito para agradecer a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. Até um próximo lançamento, até uma próxima avaliação aqui no canal de vídeos do Mecânico Online. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. De itens novos, de itens que transformam a F-150 na referência que ela é. Eu vou continuar tratando de tecnologia, de temas um pouco diferentes, mas trazendo a tecnologia. E começando por essa aí que está aí na tela, que é a F-150 traz um painel 100% digital também, exclusivo no segmento. A gente colocou aqui um videozinho mostrando como que é a relação desse painel, que é a peça que o cliente mais vê, né? É a peça que o cliente mais vê durante a vida dele toda com o veículo, é o painel do veículo, está ali à sua frente o tempo todo. E esse painel ele é muito bonito, o nível de definição ele é muito parecido com isso que a gente está vendo aqui, e a qualidade é algo que salta aos olhos e já mostra, no momento que o cliente entra no carro, e olha para esse painel, ele percebe o nível de veículo superior que de fato a F-150 é. E aqui a gente tem, conforme a gente vai mudando aqueles modos de condução que o Luiz explicou aí em todos os detalhes, a gente percebe uma integração muito grande do veículo ao redor disso. Então, muda-se as cores, muda-se o grafismo, e isso permanece de maneira que o cliente consegue facilmente identificar pelas cores, pelo grafismo do painel, e qual é o modo de condução que está selecionado, de uma maneira muito, muito simples, muito, muito rápida. Outro ponto também que a gente pode levantar de tecnologia está na próxima página aí, que é a segurança, né? E aqui a gente pode falar sem medo de nenhum tipo de exagero que a F-150 traz um pacote mais completo de segurança, sem dúvida, a picape mais segura do segmento, com a tecnologia aplicada ao máximo aqui para esse ponto, que é talvez o ponto principal aqui da nossa relação com os nossos clientes, com os nossos produtos com os nossos clientes, seja trazendo itens como a maior quantidade de airbags do segmento, ou itens que não são necessariamente exclusivos, mas são itens onde a Ford foi pioneira, e a gente já mencionou alguns deles, como o piloto automático adaptativo, por exemplo, que no caso da 14ª geração da F-150 vem com a função stop and go, ou seja, tem a parada, ele acompanha, o setup acompanha a velocidade do veículo à frente até uma parada total e depois retoma a velocidade setada sem necessidade de nenhuma ação mais específica do cliente. E esse piloto automático adaptativo também traz um assistente de manutenção e centralização de faixa. Não é apenas um alerta, ele tem a função alerta, mas ele também tem a função de auxílio real, aonde o veículo traz o veículo de volta para a posição, para dentro da faixa, e mais do que isso, para o centro da faixa. Então, o cliente tem as duas funções, né? Inicialmente um alerta de que você está se descolando da faixa e depois o veículo corrige a posição, caso o cliente não atue nesse sentido. Também temos o assistente autônomo de frenagem,
para frenagem de emergência, uma parada brusca no trânsito ou na rodovia. O veículo tem a capacidade de auxiliar o cliente a fazer essa redução de velocidade, também com detecção de pedestres. Inclusive, foi mencionado em outras apresentações durante essa semana, até houve um trabalho mais específico da engenharia aqui da América do Sul para fazer uma recalibração, um ajuste para a situação de motos, que é muito mais frequente aqui no nosso mercado. Então, também conta com esse assistente funcionando também para pedestres e motos e outros veículos não tão grandes quanto um veículo comum. E aí a gente também fala de alguns itens que são exclusivos aqui. A gente tem algumas figurinhas aqui, esses 4 quadros, para ilustrar alguns itens exclusivos aqui. Então, a gente tem um que é exclusivo, vou falar primeiro, o assistente de manobras evasivas. Então, ele é um módulo adicional ao assistente de frenagem, ou seja, o cliente tem que fazer uma frenagem brusca. Se ele não toma nenhuma ação de volante, o assistente automático de freagem entra. Mas se o cliente inicia uma manobra de desvio do obstáculo que está à frente, o veículo auxilia o motorista no sentido de atuar no torque do volante, no sentido que o cliente está querendo fazer o desvio, para dar a velocidade correta, a força correta, para que o cliente tenha mais facilidade e seja mais bem sucedido na atitude de tentar desviar desse obstáculo que está à frente. O próximo item que eu quero cobrir, que seria o segundo quadrinho aqui, é o assistente de cruzamentos. Basicamente, é um sistema que assiste e que monitora, no momento que você está fazendo uma conversão em cruzamento, se existe algum tipo de ameaça, algum veículo no sentido contrário ou no sentido que vai colidir com o veículo que você está conduzindo. O sistema tem a capacidade de identificar essa situação de risco e, ainda que o motorista não perceba, se vem um veículo à frente ou na lateral que vai colidir com o veículo, a F-150 tem essa capacidade de frear e impedir, ou pelo menos minimizar, um potencial acidente. Temos também o assistente de descida, para descidas íngremes, que já é bem conhecido de quem conhece um pouco mais, que a gente tem na Ranger também, em outras picapes. O sistema de monitoramento de ponto cego, como o Luiz falou, apenas reforçando, ele traz a capacidade de considerar o comprimento do reboque também, né? Um reboque cadastrado no momento que você está no modo de transportar, o sistema de monitoramento de ponto cego já leva em consideração também o comprimento do reboque no momento de fazer o alerta de conversão para os nossos clientes. E, por último, a gente tem também, que é o último quadrinho ali abaixo, a câmera traseira, ela tem um sistema de detecção de objetos. Então, ainda que aquela situação que você saia com um pouco mais de pressa, você engata a ré, a câmera está ligada, você teoricamente teria como verificar algum objeto, mas você está naquela pressa ali, o veículo tem a capacidade de identificar algum objeto, ou até mesmo uma bicicleta, um animal, uma criança atravessando, e ele freia quando ele percebe que o motorista não toma essa ação, ele tem a capacidade de frear e impedir uma colisão ou um acidente um pouquinho mais grave ali nessas manobras de ré. Então, na hora que a gente coloca esse pacote todo junto, né, e a gente coloca toda a tecnologia, todo esse conjunto de tecnologias, muitas delas semi-autônomas aqui, a serviço do cliente, a gente reforça nosso compromisso com segurança e faz da F-150, sem dúvida, a picape mais segura aí que a gente tem no segmento. Seguindo em frente, a gente, quando fala de tecnologia, a gente não pode deixar de falar de Sync 4. Né? No caso aqui, a Ford está estreando com a F-150, a nova geração do Sync, totalmente remodelada. O Sync 4 é o primeiro veículo da Ford a estrear essa nova tecnologia. É uma geração totalmente nova de Sync, que começa com uma tela de 12 polegadas, a maior tela que a gente já teve no F-150 em toda a história, em todos os 75 anos aí, com uma capacidade de processamento muito maior, uma melhoria sensível na interface, o quão intuitivo, o quão amigável é a experiência com o usuário. É um sistema que eu poderia ficar falando aqui o dia todo para vocês, tem muita coisa, eu vou cobrir muito rapidamente, mas quando vocês tiverem a oportunidade de estar com o veículo, vocês vão provavelmente se lembrar de algumas coisas que eu estou falando. Então, a velocidade de resposta, a qualidade dos gráficos, a qualidade da tela,
né? A resolução é muito gritante assim no momento que você entra em contato com o veículo. A Ford optou por uma tela quadrada, né? Uma tela com esse formato mais quadrado, seguindo aquela diretiva de design que o Suji falou para a gente lá atrás, né? Acima daquela barra central, todas as telas para cima, para que o cliente tenha todas as telas numa linha de visão muito clara, que não desvie muito o olhar do trânsito, né? Do que está do lado de fora do veículo, né? Não existe a necessidade de você precisar baixar muito o seu olhar para alguma coisa que está mais abaixo ali. É muito fácil, muito tranquilo você fazer e a visualização fica muito clara, né? Isso também, essa tela favorece que a gente consiga resolver um problema já, uma reclamação bastante recorrente de clientes aí do mercado automotivo em geral, que quando a gente faz o espelhamento de CarPlay Android Auto, ele toma a tela como um todo, né? E aí, quando você precisa acessar alguma outra função do multimídia, você tem que apertar alguns botões para sair do ambiente de espelhamento, para tomar aquela ação, para depois voltar para o sistema de espelhamento. No caso aqui, com esse tamanho de tela e a tecnologia do Sync 4, você tem o espelhamento, como está sendo colocado aqui, onde você tem um bom tamanho de tela ainda com a tela espelhando o celular, mas você ainda tem a barra inferior e a barra ali do lado direito, que você pode passar páginas do sistema do ambiente do veículo, não necessariamente só do espelhamento. E com isso, fica muito mais simples a operação. Obviamente, se você quer uma tela maior de espelhamento, você tem a opção de estender essa tela na horizontal e ela tomar aquela parte lateral, mas ainda assim você permanece com acesso ao sistema do veículo o tempo todo com essa barra inferior. Então, a gente, olhando para aquilo que os nossos clientes vêm pedindo, o Sync 4 consegue entregar isso de uma maneira bem efetiva. A conexão de CarPlay Android Auto, só para fechar essa questão do espelhamento, ela é sem fio e ela é muito estável, muito rápida. Uma vez feito o pareamento com o celular, você, ao entrar no carro, quando você liga o veículo e o Sync se ativa, demora menos de um segundo para você já ter ali a opção do espelhamento e funciona muito bem. A gente pôde comprovar aí ao longo dos últimos dias. Vocês também, quando tiverem a oportunidade de usar, vão conseguir ver isso com muita clareza. Um outro ponto bastante importante para falar aqui, que é um diferencial também, é que todo o manual do proprietário da F-150 ele está dentro do Sync e com a função de busca, né? Você tem a função de navegar pelos gráficos aqui, de pontos específicos, algumas fotos do interior do veículo para você tentar já ir para seções específicas do manual, mas você também tem a função de buscar. Então, se o cliente tem uma dúvida específica, ele vai na barra de busca, digita ali algumas palavras daquilo que ele está tentando buscar e já aparece ali a lista do conteúdo que está disponível dentro do manual para que seja bem mais fácil e ali dentro do veículo mesmo já ter a informação que o cliente está buscando, né? E, por último, essa tela não é simplesmente uma tela de multimídia só para entretenimento ou para espelhamento que seja, ela é basicamente um painel de controle de todo o veículo. O cliente tem aí nessa tela todas o controle de ajuste de funções, seja, por exemplo, o Suji falou do estribo elétrico que a gente tem na Platinum, né? O default é que quando você se aproxima com a chave, que ele se abre, depois ele se fecha, mas o cliente tem o poder de ir pelo Sync nos ajustes e dizer, não, eu quero que ele fique aberto o tempo todo. Ele vai lá e aciona no Sync e consegue fazer isso. E também, entre outros ajustes de sensibilidade das tecnologias semi-autônomas que eu falei antes, outros ajustes que o cliente queira fazer, também essa central de controle permite você fazer tudo pelo Sync, que tem uma alta capacidade de customização. Então, quando a gente, por exemplo, salva as memórias de banco, de posição de pedal, todos aqueles ajustes elétricos que já foram explicados anteriormente, quando você salva isso na memória, ele automaticamente cria um perfil dentro do Sync, onde você, além dessas opções de posição que você tem, de volante, pedal e bancos e tudo mais, espelhos, você também pode agregar outras preferências, como, por exemplo, preferências de Sync, preferências de tela, porque você pode customizar alguns botões dessa barra inferior também. Então, essas preferências todas são salvas dentro de um perfil
E aí, se você tem mais de um motorista para aquele carro, você pode alternar esses perfis e essas preferências diretamente ali no Sync também. Uma outra função que é coordenada aí pelo Sync 4 é a do próximo feature que a gente vai falar, que é a iluminação 360, que está no próximo slide. Isso também é um item exclusivo da F-150. A gente tem o sistema de iluminação no entorno do veículo, principalmente para clientes que gostam de ir acampar ou de ir para ou que estão fazendo talvez às vezes uma travessia off-road à noite, alguma coisa nesse sentido. O sistema, o veículo F-150 tem essa iluminação que está ao entorno do veículo inteiro, que pode obviamente ser acionada toda de uma vez e desligada toda de uma vez, mas que oferece para o cliente, através do Sync, as sessões. Você pode ativar e desativar sessões específicas de acordo com a preferência e com a necessidade daquele momento. Só quero colocar só a frente, só a lateral, ou só a traseira e as duas laterais, a gente consegue, o cliente consegue facilmente, apertando ali os botões, fazer isso de maneira muito simples, muito intuitiva. E quando a gente fala de 360, não dá para a gente esquecer que um veículo desse porte é altamente recomendável que tenha uma câmera 360 para ajudar o cliente a manobrar um veículo tão grande. E no nosso caso aqui, nosso pacote é muito completo, é mais do que simplesmente uma câmera 360, mas é um sistema de câmeras multifunção que você entra ao engatar a ré do veículo, obviamente, automaticamente, como qualquer veículo com câmera de ré, mas também, através desse botão no painel, você consegue acionar as câmeras e aí você tem um menu ali digital na própria tela, onde você vai selecionando que tipo de visualização você quer ter, seja simplesmente a câmera frontal ou com uma câmera de 180 graus à frente, atrás. A gente tem uma câmera particularmente também bastante interessante, que é para a posição do engate. Então, na parte traseira, a gente tem duas câmeras, basicamente. Uma, que é a câmera traseira tradicional, que oferece até uma opção ali de você ter um zoom específico. Mas também a gente tem uma câmera orientada para baixo, que filma o tempo todo aquela posição exata ali da ponteira do engate mesmo, onde quando você se aproxima do trailer que você vai engatar, você pode mudar para esse modo da visão do engate e você vê perfeitamente na vertical o alinhamento entre a ponteira do engate e o trailer ali atrás, para que você tenha a condição de já colocar o carro na posição exata que você precisa. Seguindo em frente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre sistema de som, né? É conhecido, provavelmente, de muitos de vocês aí, que a Ford tem uma parceria global com a B&O, um sistema de som super premium, de altíssima qualidade, e que na F-150 ele está presente nas duas versões. A gente tem um sistema de brand B&O. Quando a gente fala da Lariat, é um sistema que ele tem 8 alto-falantes, né? E está no próximo slide, tá, André? É um sistema de 8 alto-falantes que inclui até um amplificador específico para o sistema de som, que é bastante comum a gente ver em sons mais preparados, quando a gente vai fazer o nosso som aí naquelas lojas, conhecidas lojas de som aí ao redor do Brasil. Então, ele tem um sistema de amplificação separado, o que dá muito mais precisão e qualidade para o sistema, e também um subwoofer, que também garante aquela qualidade de som, de você sentir ali o grave do som do veículo. Isso para a Lariat já é um sistema muito premium, muito de altíssima qualidade. Quando a gente passa para a Platinum, aí a gente tem um sistema super premium, né? Um sistema com 18 alto-falantes, que inclui alto-falantes no teto, no encosto de cabeça, para dar realmente uma sensação de que é bem difícil identificar de onde está vindo o som, porque o som envolve todo o habitáculo, todos os ocupantes, de altíssima qualidade e bastante adequado para um veículo desse nível de valor agregado que a gente tem no Brasil. Seguindo em frente, a gente agora vai falar um pouco de conectividade, né? Não dá para a gente falar de tecnologia hoje em dia sem falar de conectividade. E aqui, a F-150, assim como outros produtos que a gente já tem na nossa linha, traz todo o pacote Ford Pass Connect, que integra o veículo não só com a internet, né? O veículo está conectado à internet o tempo todo, mas integra também com o aplicativo da Ford, o Ford Pass, que tenho certeza que vocês já ouviram falar algumas vezes aí do Ford Pass. Essa integração entre a conexão do veículo com o aplicativo permite que o cliente tome ações à distância do veículo, né? Travamento, destravamento, ligar o veículo,
já para garantir a climatização antes que você chegue, de fato, no veículo. Você faz isso com antecedência. A possibilidade de você agendar até partida remota. Então, se você sai de casa exatamente no mesmo horário todo dia, você já pode deixar isso via aplicativo agendado, para ele ligar ali 5 minutos antes, para quando você chega no veículo todo dia, você já tem o veículo na temperatura correta. Mas ele também, além dessa ação do cliente para com o carro, você tem todo um sistema de informações que você consegue acessar via FordPass no veículo, seja localização, pressão de pneus, nível de combustível, quilometragem do veículo, tudo isso na palma da mão no aplicativo. E também os alertas, né? A gente tem a capacidade, como o veículo está conectado, de enviar os alertas que a gente possa ter no veículo, né? Seja um alerta, por exemplo, de pressão baixa de pneu, né? Para o cliente não ter mais aquela surpresa de chegar no carro e descobrir que o pneu furou, ou que baixou a pressão do pneu. Como a gente tem o veículo monitorado, quando há uma baixa de pressão de pneu, por exemplo, você já manda aquele alerta para o FordPass, o cliente recebe o alerta ali, e isso vale para a pressão de pneu, que é só um exemplo, mas para diversos outros alertas, aquelas luzes que acendem no painel, você recebe a informação também via FordPass, com uma vantagem, né? Muitas vezes, quando acende a luz no painel, é uma dificuldade para o cliente entender o que aquilo significa. Ao receber o alerta pelo FordPass, o cliente não só recebe o alerta de forma remota, mas também uma explicação do que significa aquele alerta, o que está de fato acontecendo com o veículo, com uma linguagem mais fácil, e que tipo de ação ele, cliente, precisa tomar para resolver aquele problema. Então, isso tudo já vem muito explicadinho ali no FordPass, fica muito fácil para o cliente entender, é um dos benefícios que a conectividade traz. Isso é algo que eu costumo falei várias vezes essa semana, que é o que eu chamo do nível 1 de conectividade que a gente colocou. Então, toda essa interação do FordPass com o veículo é o que a gente chama de nível 1. Mas no próximo slide a gente vai falar do nível 2 e como que a gente está usando a conectividade para mudar de forma definitiva a experiência dos nossos clientes com os nossos produtos e com a nossa marca. O primeiro item que está aqui como exclusivo é o que eu chamo de nível 2, que é o acompanhamento preventivo inteligente. Nossa, Denis, que nome longo, né? Mas o que na prática é isso, né? O que é esse acompanhamento? Como eu mencionei, como o veículo está conectado na internet, a gente recebe esses dados, a Ford coleta esses dados, obviamente com autorização do cliente, mas a gente monitora todos os dados do veículo, e aqueles alertas que eu mencionei, todos eles são agregados numa base de dados daquele veículo, e para uma lista de alertas que a gente considera mais críticos, a gente tem uma equipe que fica localizada no Ford Academy, que é no Senai, aqui no Ipiranga, em São Paulo. Essa equipe está habilitada no momento em que você recebe um alerta que é de uma severidade um pouco mais alta, e eles entram em contato com o cliente também, além do alerta no FordPass, a Ford proativamente entra em contato com o cliente para oferecer uma orientação técnica, para explicar de uma maneira ainda mais personalizada para aquele cliente o que é que está acontecendo com o veículo, e ao fazer isso de forma proativa, na grande maioria das vezes você evita que aquele problema se agrave, que aquele problema fique maior, e dependendo até da severidade, aquele próprio atendente da Ford que vai entrar em contato com o cliente já pode fazer o agendamento de um serviço ou enviar, em casos mais graves, um guincho, né, para buscar o carro do cliente onde o cliente estiver de maneira proativa, né? Também, via FordPass, a gente tem a possibilidade de agendar serviços em qualquer um dos nossos concessionários no Brasil, de uma maneira muito simples, em 5 passos, super rápido, na grande maioria das vezes em menos de 1 minuto. Você consegue, obviamente, quando demora mais de 1 minuto, é porque existe ali um problema pontual de acesso à internet, mas é muito simples, independente de ser mais ou menos de 1 minuto, é coisa muito fácil de fazer, super intuitivo. E o cliente, ao fazer esse agendamento, ele precisa necessariamente ir levar o veículo na concessionária, porque ele tem a opção de acessar ou de pedir no próprio aplicativo o serviço sem sair de casa, que basicamente é o concessionário mandando um motorista buscar o veículo do cliente para que ele possa receber o serviço e depois traz de volta o veículo já
pronto para o cliente. Isso com toda a transparência, passando para os clientes a informação de quem vai ser o motorista que vai buscar com antecedência, com a foto do motorista que vai buscar o veículo, tudo isso muito claro, tudo isso dentro do aplicativo. E enquanto o veículo está em serviço, no Ford Pass você tem um acompanhamento em tempo real de que estágio do serviço ele está, se já entrou na oficina, se está na espera, se está sendo lavado, que hora que vai ficar pronto. Então, esse tipo de informação também o cliente tem, na medida que ele tem interesse em saber, ela está disponível lá no Ford Pass. Então, isso é um pacote que é extra produto, né? A F-150 é um produto que traz esse pacote, mas não é o único produto da nossa linha que tem isso, e a gente gosta de ressaltar no momento de lançamento que esse novo produto entra também nesse programa de experiência, de melhoria de experiência do cliente que a gente tem. O último item falando de experiência do consumidor que a gente gostaria de ressaltar é o Guia 360. Eu mencionei que no caso da F-150 a gente tem o manual do proprietário no veículo e isso já é uma grande ajuda para o cliente, mas a gente também recebe frequentemente feedback de alguns clientes que têm um pouco mais de dificuldade de entender os termos mais técnicos, né? A escrita do manual do proprietário normalmente é uma escrita mais técnica, uma escrita mais densa, e alguns clientes têm dificuldade. Para isso a gente criou o Guia 360, que é um site na internet que tem integração total com o Ford Pass e com o nosso Ford I, que é o chatbot que a gente tem no nosso site e no WhatsApp. Então, o Guia 360 é um site que apresenta ali os equipamentos do veículo. O cliente vai lá, seleciona qual veículo Ford que ele possui, qual o modelo, né? Então, no caso da F-150, ele pode selecionar lá a F-150, Lariat, por exemplo, e ali só vai ter a lista de equipamentos que tem na Lariat, e para cada um dos equipamentos que tem ali, cada uma das instruções que tem ali, fica muito claro, uma linguagem muito simples, muitas vezes suportada por vídeos para itens mais complexos ou por fotos e texto para itens um pouco mais simples, mas que dá para o cliente todo o passo a passo de como extrair o melhor daquela funcionalidade e, consequentemente, como é que ele pode aproveitar o melhor possível o veículo que ele já possui. Então, o Guia 360 também é algo super interessante do ponto de vista de consumidor. Falamos bastante de muita coisa, estamos caminhando já para o fim, né, da nossa apresentação. A gente tem alguns pontos aqui que eu quero cobrir rapidamente. Então, aqui um breve resumo aqui dos itens principais de tudo que a gente já falou sobre a F-150, iniciando pela Lariat. Então, vocês conseguem ler aqui muito mais rápido do que eu consigo falar. Os itens que a Lariat tem é um veículo muito completo, referência no segmento já na versão Lariat. Eu vou falar aqui de alguns itens exclusivos, como as rodas 20 polegadas e o Pro Trailer, os modos de condução, mas também tem o sistema de som premium, o Sync 4, que é um capítulo à parte em tudo isso. Passando para a Platinum também, um resumo do que a gente tem na Platinum, que é adicional à Lariat. Então, tudo que a gente tem na Lariat caminha para a Platinum, e a Platinum traz todo o refinamento, todo esse visual cromado, esse visual clássico que uma boa parte dos nossos clientes gosta também, né? Esse visual mais clássico de picape americana. Então, toda essa parte visual, o estribo elétrico, que é um diferencial total no segmento, principalmente vindo de série, né? O som super premium com os alto-falantes, os bancos super personalizados, a superfície de apoio no console. Então, tudo isso faz a 150 ser a referência que a gente acredita que ela vai passar a ser aqui no Brasil. Vamos seguindo, então. Quando a gente fala de picape, a gente tem que falar de acessórios também, e a gente tem uma lista já com mais de 15 opções de acessórios, desde os mais básicos, como uma capota marítima, uma cobertura de caçamba ali, até os mais elaborados, como barraca de camping, extensor de caçamba, né, e outros acessórios que o cliente gosta também, o cliente de picape gosta de adquirir para adaptar ainda mais um produto tão versátil para aquela necessidade particular que ele possa ter. Seguindo em frente, um produto também que é importante a gente falar aqui, para um veículo desse valor, né, que a gente tem de picape grande, um veículo que está no topo da gama das picapes aí, a gente vai ter que falar de blindagem, né, e muitos clientes têm a necessidade ou o desejo de blindar, e a gente tem duas blindagens da Leandrine, blindagens que são homologadas pela Ford, a Lightweight e a Ultra Lightweight. Essas duas têm a homologação da Ford, e a vantagem é que
ao fazer algumas dessas blindagens, né, ou escolher dessas blindagens, o cliente tem a garantia do veículo preservada, né? Então, é importante também a gente falar que existe essa opção de fazer uma blindagem homologada para manter a garantia. Garantia da F-150, aproveitar para falar que ela é de 3 anos, sem limite de quilometragem, assim como outros veículos da linha Ford, sem nenhum tipo de alteração. E, por último, o tema que eu queria falar aqui para vocês é sobre a pré-venda, né? A Ford também está estreando um novo site de e-commerce com a F-150, e é somente por esse site que os clientes vão poder comprar as primeiras unidades de F-150. Então, a gente vai abrir 2 lotes de pré-venda da F-150. Um lote ele é exclusivo para clientes Ford e vai abrir antes. Então, no dia 14 de fevereiro, os nossos clientes que compraram pelo menos um Ford ao longo dos últimos 10 anos vão ter a vantagem de serem os primeiros a terem a oportunidade de reservar uma F-150, que é o produto que vocês acabaram de ver aqui conosco. E depois, no dia 16, aí sim a gente abre para o público em geral. Mas é importante ressaltar que a pré-venda desse veículo vai ser feita exclusivamente pelo site. Ou seja, o cliente entra no site. Neste momento, a gente está limitando a reserva a uma unidade por CPF, né? A gente sabe que existem, obviamente, um veículo tão esperado, com tanta demanda, com tanto desejo, existem pessoas que veem nisso uma oportunidade de negócio, né? Então, poderiam ali querer reservar 2, 3 para depois poder comercializar em separado. A gente gostaria, de fato, que principalmente nesse início, que quem fosse comprar a F-150 tivesse realmente a intenção de usar o veículo, porque é um veículo excelente, porque é fantástico, e a gente gostaria de dar esse prazer aos clientes que vão ter essa exclusividade. Por isso a gente está fazendo uma unidade por CPF apenas nesse momento. Nós, inclusive, não estamos abrindo nem para pessoa jurídica nesse momento, é só CPF mesmo, tá? Então, mais uma vez, clientes Ford no dia 14, demais clientes no dia 16. Outra vantagem desse primeiro lote é que a gente vai ter um preço garantido até a entrega, né? Porque a entrega dessas unidades de reserva, ela vai acontecer entre 90 e 120 dias, aí dependendo do embarque dos navios, da configuração dos navios que vão vir dos Estados Unidos com essas unidades iniciais. É muito simples de utilizar, o cliente entra no site, coloca o seu CPF, faz um pequeno cadastro ali, nome, endereço, esse tipo de coisa. Depois já seleciona qual versão da F-150 ele quer reservar, qual a cor, qual o concessionário que ele quer que a entrega seja feita. E aqui pode ser qualquer concessionário Ford no Brasil, não há limitação de concessionários, todas elas são elegíveis a receber esse veículo e entregar para os clientes. Depois que ele faz esse cadastro todo e faz essa escolha, o sistema automaticamente emite um boleto para o pagamento de um sinal, e esse sinal é o que garante, de fato, a reserva do veículo, e ele tem até 7 dias corridos para fazer esse pagamento desse boleto. E aí, feito o pagamento, a reserva está permanentemente garantida. Não feito no prazo, obviamente, a reserva cai e a gente abre essa unidade para um outro cliente interessado.